Seguimos com Conversas Cruzadas na TV Com. Lembrando que você pode participar, o nosso WhatsApp está à sua disposição, 9188-4044. Também pelo Facebook, as mídias sociais aqui do Conversas Cruzadas da TV Com. Bom, desembargador Chedi, precariza o trabalho? A proposta que está hoje sendo encaminhada no Congresso Nacional? Se nós examinarmos o lado, pela ótica dos trabalhadores, precariza. Se examinarmos pela ótica dos empregadores, não precariza. Então nós estamos em posições antagônicas, porque são aqueles extremos da própria relação de emprego, né? Na própria situação econômica do país. Agora, examinado o projeto de lei que foi aprovado, pelo que nós examinamos do passado do Brasil, no presente, e a projeção do futuro, é fácil, até de uma certa forma, do aspecto jurídico, eu não estou examinando os aspectos econômicos, pela juridicidade dele, pelo que diz a Constituição brasileira, por tratar de direitos e garantias fundamentais, para tratar com direitos previstos constitucionalmente, por tratar com direitos da personalidade, direitos da pessoa humana. Nós vemos que a súmula do TST nasceu pela omissão do legislador, né, e pela chamada que a própria sociedade fez ao judiciário buscando a solução desse conflito. E da solução do conflito nasceu uma súmula de 84 vigente até hoje. E essa súmula, não sei se ela está regrando adequadamente, mas ela tem satisfeito ambas as partes que estão nos extremos dessas posições. Por outro lado, nós não podemos estabelecer critérios de uma legislação ordinária sem estar voltado para os princípios constitucionais, que são muitos princípios constitucionais, não cabe aqui nem discorrer sobre ele. Então, se olhar por esse lado, vamos dizer que o que aconteceu? De uma situação semi-fechada, vamos dizer assim, qual o TST regrou, quase que como um legislador, as hipóteses de terceirização, o projeto de lei abriu. Ele flexibilizou tudo. Façam o que bem entenderem como quiserem. Na verdade, com pequenas regras. Isso tem que perguntar. Isso resolve a situação em relação aos conflitos? Ao contrário, incentiva muito mais o conflito, porque deixou as portas em aberto. Aqui nós tínhamos uma súmula que estabelecia as condições de trabalho e quais as condições que era possível terceirizar. Agora nós estamos com a terceirização liberada. Mas se essa é a vontade nacional, deve ocorrer isso. Se não for a vontade nacional, o que vai acontecer? Vai precarizar, sem dúvida, as relações de trabalho. Não tanto quanto se apregoa, mas que ela vai precarizar. Talvez esse projeto de lei, se aprovado, traga, num primeiro momento, um grande dano à sociedade. E depois haja uma adequação, como sempre acontece. Vai se adequando a isso. E só para terminar, o interesse num projeto de lei dessa ordem é maior do que o interesse que se teve pelo Código Civil brasileiro. O Código Civil foi promulgado em 2003 e 90% da população nem sabia que ele existia, muito menos que ele foi promulgado. Nós estamos mexendo num artigo da CLT há 11 anos sem poder mexer nele, porque toda a sociedade está envolvida, todo um interesse maior envolvido. Então nós temos que analisar também pelo aspecto jurídico, científico dessa mudança, que é muito... Assim, ela até chega no momento que há que se regulamentar isso. Mas não sei se essa forma que está regulamentada é melhor. Eu temo por ela. A própria CLT, ela não dá garantias para os terceirizados? Mas depende das garantias, né? O que nós discutimos aqui, na verdade, não é a garantia, porque todo trabalhador tem a mesma garantia, tanto o trabalhador terceirizado quanto o outro. O que nós estamos discutindo aqui se é a possibilidade de uma empresa, entendeu, existir sem que a mão de obra que ela contrata seja direta, toda ela pela via indireta. Se isso é bom para a sociedade, nós temos que examinar. Se for bom, vamos fazê-lo. Mas se não for, nós temos que regulamentar. Não podemos deixar de uma forma tão abrangente como está. Pela leitura que eu faço, entendeu? Na verdade, o projeto de lei só teria que dizer o seguinte, está permitida a terceirização. E depois aqui tem uma angulação muito interessante aqui. Ela permite a ampla regulamentação, inclusive até da atividade fim, que é a atividade verdadeira da empresa, e ela estabelece que a responsabilidade é subsidiária. Olha, se eu terceirizo tudo, eu tenho que responsabilizar de uma forma mais equânime, né? Ou seja, tem que ser solidária de ambos os lados se isso acontecer. Então o projeto tem sido, não dá nem para discutir aqui nesse momento, mas tem uma série de problemas que tinham que ser resolvidos antes, entendeu? E não agora, no momento que ele já está sendo aprovado, ou seja, ele está aprovado na Câmara. Os serviços, os profissionais hoje que estão terceirizados são, de uma maneira geral, os menos qualificados, né? Em torno de 12 a 15 milhões. E em torno de 12, pode avançar aí em 4 ou 5 anos, eu vi algumas previsões, para 30 milhões de terceirizados.
E aí pode avançar também para setores mais qualificados? Qual é a projeção que dá para fazer? A própria lei aponta para a especialização e a qualificação. Isso, número 1. Número 2, é preciso ter claro que a obrigação do contratante é de fiscalizar. Se ele não fiscaliza, a responsabilidade passa a ser solidária, ou seja, pode ser acionado diretamente o contratante. E é bom que o contratado tenha responsabilidade subsidiária, porque ele se responsabilize por aquela relação de contrato. Além disso, é importante pontuar aqui que se está 11 anos em discussão no Congresso Nacional e há uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, essa súmula não atende de maneira alguma aos interesses hoje da sociedade brasileira. Por melhor que tenha sido a intenção do julgador do TST, não é e não cabe ao TST estabelecer a lei. Cabe ao Congresso Nacional. A súmula, o que diz a súmula? Que só poderiam ser terceirizadas as atividades meio. Não poderiam ser terceirizadas as atividades fins. Pois, senhores, eu desafio a me dizer com tranquilidade o que é numa empresa moderna hoje a atividade fim e a atividade meio. Todos, não só do ponto de vista doutrinário, mas todos na prática sabem que o confundimento é praticamente impossível de você separar a atividade fim da atividade meio. Quanto mais complexa a atividade da empresa, mais difícil. O que é importante é que seja garantido o direito do terceirizado e não separado em atividade fim e atividade meio. Isso é que é realmente importante. Eduardo, na verdade, o que deve acontecer nessa área da FEComércio? Na verdade, como o Dr. Carlos comentou, e realmente a finalidade da lei justamente é garantir os direitos dos trabalhadores e não retirar eles. A especialidade que a lei exige do próprio contratado permite, inclusive, que os funcionários dessa empresa contratada sejam melhor qualificados para as atividades que serão prestadas, né? Outro ponto que tem que ser garantido, que já foi reforçado aqui, é que além de garantir essa solidariedade que o Poder Judiciário já definia, mas agora vai estar regulamentada, a lei exige que a própria empresa contratada, em algumas hipóteses, faça o recolhimento de algumas verbas trabalhistas em nome da empresa contratada, por exemplo, o FGTS. As alterações que foram feitas no Congresso Nacional agora exigem que a empresa contratante realize o recolhimento do FGTS da empresa contratada. Isso é não só garantia de segurança para o contratante, mas muito mais para o funcionário, que vai ter a sua conta de FGTS sendo preenchida todo mês, não pelo empregador dele, mas sim pelo contratante do empregador dele. Na verdade, por parte do empresariado, nós não conseguimos ver qual é o receio em relação à insegurança referente às garantias trabalhistas que os funcionários deixarão supostamente de ter com essa lei, porque ela, ao contrário, ela garante o pleno pagamento desses direitos trabalhistas. E obriga a fazer a retenção, inclusive, antes do pagamento. Se verifica que na fiscalização que é feita pela contratante, que não estão sendo cumpridos os direitos, diz a lei que ela deve fazer a retenção do pagamento para fim de honrar o pagamento com os terceirizados. Ou seja, uma garantia adicional, inclusive dando ao sindicato, mais do que a possibilidade, o dever de fiscalizar essa relação. Portanto, existe uma obrigação da empresa informar o sindicato quais são os direitos que estão sendo violados pela contratante. Vai impactar no emprego para cima ou para baixo? Eu ainda queria fazer um comentário sobre essas observações. Primeiro, a proposta deles, a proposta dos empresários, mais da metade dos votos foram de empresários na votação desse projeto, mais da metade. Aí quando o doutor Chedid coloca, não, isso pode ser uma vontade nacional, não é vontade nacional, não. É vontade dos empresários e os parlamentares que foram eleitos com muito dinheiro dos empresários que agora estão devolvendo a fatura. Eu vou dar agora uma lei para vocês para precarizar tudo. 16 mil ações, só no TST tem mais de 16 mil ações de empresa terceirizada.
16. E segundo o juiz Fábio Ribeiro da Rocha, 70% dos processos têm relação com terceirização. 70% da Justiça do Trabalho. É um juiz, não sou eu que estou dizendo. Isso é mais um dado que exige a segurança jurídica dessa relação. Não tem segurança. Havendo uma Aí lei, quando vocês colocam, o sindicato agora tem que fiscalizar, tem possibilidade de fiscalizar. Vocês acabam com categoria profissional, eu estou dizendo vocês que estão representando em entidades patronais, acabam com categoria profissional, ou seja, fragiliza a relação capital-trabalho, transforma os trabalhadores, a propósito de vocês, transformar os trabalhores em alugador de mão de obra, é isso que vai acontecer. Ou seja, em uma empresa como um supermercado, nós poderemos ter 10, 12, 15 empresas terceirizadas, 15 patrões diferentes. Se os direitos dos trabalhadores estiverem garantidos, qual o sindicato que vai representar esses trabalhadores? Olha, imaginem a fragilidade nessa relação capital-trabalho. A lei é clara em relação a isso. A lei é clara no dizer a representação. Hoje tem uma CLT, tem legislação, tem absolutamente tudo que pode proteger os trabalhadores. 70% dos projetos são das empresas terceirizadas, porque não cumprem, porque assaltam os trabalhadores. E a empresa tomadora, o que é que faz? Porque não existe lei que regulamente, fica depois com passivo trabalhista. Primeiro pela ausência da própria lei. Os processos acontecem, na grande, imensa maioria, pela ausência da própria lei. Mas mesmo essa lei vem precarizar, ou seja, terceiriza tudo. O importante não é qual é o sindicato que vai representar. O importante o importante, em primeiro lugar, é saber se esse trabalhador está protegido pela legislação. E a lei diz que está. Ele tem a mesma proteção do que o trabalhador da empresa que contrata. A mesma. Segundo, vai ter sempre um sindicato para representar o da categoria ou o sindicato que representa a especialização. Aí tu vai ter o caixa terceirizado, o açougueiro terceirizado, se ele receber os direitos trabalhistas, vai haver discussão com relação à contribuição sindical. Isso incomoda o movimento sindical. Nós não estamos discutindo contribuição sindical. Vocês estão invertendo o processo. Uma afirmação grave aqui. Vocês estão o Congresso votou pelo interesse empresarial. Essa afirmação é interesse, eu reafirmo aqui. Eu reafirmo aqui. É interesse patronal, sim. Não é não. Porque na votação nós estávamos lá em talvez não seja o interesse sindical, mas é o interesse da sociedade brasileira. Só um minutinho. Só um minutinho. Na votação. Preciso fazer um intervalo. Afirmação grave. Depois eu reafirmo aqui. Eu reafirmo isso. E me processem, não tem problema. No retorno nós vamos continuar nesse ponto aí da questão. Eu quero voltar nessa questão depois. Representatividade sindical e também no impacto no emprego. Conversas Cruzadas. Volta daqui a pouquinho.